O quarto tema do 58º grupo é estado de fluxo 2. O que de Heráclito permanece? Está lá para cima, está antes, né? No tempo, mais para cima aqui na tabela. A respeito de Heráclito. Heráclito de Éfeso, 535 AC, 475. Ele é o cara do Panta-Rei, tudo flui, né? Nós já falamos, né, lá em estado de fluxo 1 a respeito da mesa. E aí Heráclito dizia que a gente nunca pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Já estudamos isso. Isso não é verdade. Alguma coisa permanece. Como dizer que a gente não toma banho no mesmo chuveiro sempre. Claro, a água flui, né? É uma tautologia. A água flui. Se ela está correndo, né? Isso é fluxo. Então ela está descendo lá no chuveiro, assim como está descendo pela gravidade da fonte até a foz do rio. Mas as margens ficam, várias coisas ficam, conforme já pôs. Aí tem a questão de Heráclito, agora a questão é o contrário. Heráclito flui? Aparentemente, Heráclito não flui, como eu aqui, como você aí está vendo. Aparentemente a gente não flui, mas as células se renovam. Tem um livro que eu estou lendo, A Breve História de Quase Tudo, que é muito maravilhoso. Depois nós vamos abordar, espero, algumas passagens. Fala das células lá, a quantidade, da qualidade da renovação. É uma coisa maravilhosa, muito linda, essa característica particular da biologia. Então, Heráclito flui ou não flui? Sim, não. Como para o rio, a água do rio, ela flui, ela se modifica. O rio tem largura, tem altura e tem profundidade no comprimento dele. Então tudo aquilo ali está em fluxo. A qualidade do rio é isso. Mas as margens do rio, elas permanecem. O substrato do rio permanece. Então várias coisas do rio, o campo em volta permanece a ponto de que as pessoas podem reconhecer. Aquele ali é o rio Tocantins, o rio Xingu, o rio Amazonas, o rio Doce, o rio de Itapimirim, Cachoeiro, rio Doce Semiárido. Se chegar uma pessoa lá em Linhares, perguntar que rio é esse, é o Rio Doce, 670 quilômetros na fonte. E que rio passava aqui semana passada? Era o Rio Doce, é o mesmo Rio Doce. Tinha 3 anos, era o Rio Doce ainda. 1960, quando nós fomos para lá, era o Rio Doce. E está lá, possivelmente, há vários séculos. Pelos meus cálculos, é um rio que começou lá pela divisão continental com a África de 273 milhões de anos. Há 273 milhões de anos. É o Rio Doce, um rio antigo, os padrões da América do Sul, um rio antigo, que tem esse tempo todo, e joga ao mesmo tempo, porque os rios do oeste são muito, muito mais antigos. Não esses que estão aí agora, mas os antecessores deles, os paleorrios. O Tocantins, o Palio Tocantins, o Palio Madeira e assim por diante. O Madeira é um rio teria que até que ver o Rio Negro,
o Palio Rio Negro. O Amazonas não existia, é um consórcio recente do Rio, 10 mil anos, ou mais um pouco. Muito, muito mais novo que o Rio Doce. Enorme, mas novinho. E Heráclito permanece ou não permanece? Uma parte de Heráclito está em constante mudança, as células, a pele, 2 quilos de pele morta que existe na gente, os ácaros estão ali o tempo todo, assim como as bactérias. 2 quilos para 25 mil centímetros quadrados. Imagine só que a gente é um cobertor de pele morta, os mortos-vivos. Então, o Heráclito, ao mesmo tempo, flui e não flui. Aquele Heráclito que flui é o que está morrendo, desaparecendo todos os dias. O Heráclito que não flui é aquele que se lembrava desde criancinha até pouco antes da morte. Esse Heráclito é o Heráclito permanente, ele não flui. Então o universo nunca é um lado só ou outro lado só, ou é raramente, só um, é, não é nunca, só um é sempre. O que está no meio é uma parte permanece, uma parte é destruída. Então, nós podemos responder que Heráclito permanece nos dois sentidos, no sentido de que ele continuou Heráclito durante a vida dele, e que foi longa, 65 mais 25 anos não, 35 mais 25, dá 60 anos, não foi tão longa, né? Um ano a mais que a idade que eu tenho agora. E esse tempo Heráclito permaneceu, seguiu em frente. Ele não sumiu, não sumia de manhã ou de noite e depois voltava a aparecer. Não, ele ficou ali, foi adiante. E então, as duas respostas, tanto permanece quanto não. O rio permanece e não permanece. A água do rio flui, quanto rei. Tudo flui, tá? A água. As margens do rio e outras partes do rio, as pedras, e as árvores em volta, não fluem. Essa é a visão da realidade. Heráclito, ao mesmo tempo que ele é permanente, ele flui. Panta-Rei. Então, Heráclito permanece desses dois modos. Permaneceu, né, e é interessante como figura histórica. Embora tenha falsificado essa coisa aí, mas é interessante.